Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo e estou muito alegre por todos aí que têm curtido, têm divulgado o vídeo. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Essa lição, que é a lição com o comentarista Carlos Alexandre, presbítero Carlos Alexandre. Obrigado pelo abraço que o Senhor mandou para mim também. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. E todos ali do nosso grupo do WhatsApp, EBD Dependência de Cristo, que tem dado um ok lá, tem conversado, tem sido uma bênção todos os irmãos aí de todos os lugares do Brasil. E se você quiser participar do grupo do WhatsApp, você manda no meu celular o número, fica para mim mais fácil, 99985-1053, o código meu é 42, para daí eu colocar você no grupo, fica mais fácil você mandar no meu celular, 429-9985-1053. E também os alunos aí juvenis que querem participar do grupo do WhatsApp de alunos, temos aí um pessoal de vários lugares do Brasil também trocando ideia, conversando. Manda teu número para mim também, que eu vou com a maior alegria colocar você no grupo. Bem, já lembrando a todos os irmãos que a descrição ali embaixo tá as aulas de adulto com o professor Márcio Mainardes. Também a minha aula de jovens, que agora também tenho gravado a lição para jovens, e peço que você dê o apoio lá e divulgue essa lição também, que faz pouco tempo que eu estou gravando essas aulas. Divulga lá para nós também. E vai estar na descrição ali também o link. E já peço desculpa, você já está meio acostumado, você que segue o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo, com essa minha rinite alérgica, gripe a esfriar, esquentar. Hoje está muito quente aqui. Não sei se está tão quente como o pessoal lá do Mato Grosso me falou, que lá é muito quente, né, Matheus Felipe? Eles falaram lá no grupo, é muito quente. E eu acho que não está igual lá, mas hoje já está mais quentinho um pouquinho aqui, só que daí dá essa mudança de tempo, daí eu fico como se fosse resfriado. Mas me entenda, me compreenda e participe da Escola Bíblica Dominical. Bem, lição juvenis. O tema hoje dessa lição fala a explosão do movimento pentecostal. Então não liga aí, tá bom? Não ligue, tem que fazer assim hoje gravando, né? E eu preciso gravar hoje. A explosão do movimento pentecostal. Aqui nessa lição já tem um texto que fala assim, Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz assim, versículo 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 17. A palavra Pentecostes, que nós vamos aplicar dentro dessa lição, ela significa o 7º domingo depois da Páscoa, que comemorava o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e Atos 2, versículo 1 ao 18. Então, isso que significa para nós aqui. Eu não vou entrar na questão da palavra Pentecostes, sobre a história do Antigo Testamento, tal, como surgiu, não, do grego, etc. Eu não vou entrar nisso daí. Nós vamos entrar sobre o movimento pentecostal, que nós fazemos parte desse movimento pentecostal. Aqui fala sobre esse despertamento espiritual no século XX e alguns pontos que eu queria deixar para você, que ocorreram nesse derramamento espiritual do século XX, que pelo menos são 5 coisas que são enfatizadas ali. A primeira, a vida santa. Depois, as doutrinas fundamentais do cristianismo evangélico. Depois, o batismo no Espírito Santo, como evidência inicial, falar em línguas. Também os dons do Espírito Santo, inclusive dom de cura também. Também o conceito pré-milenista da volta de Jesus Cristo. Então, são essas 5 coisas que são enfatizadas no movimento pentecostal que nós estamos falando dessa lição hoje. A leitura bíblica em classe, ela está escrita ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21.
E diz aqui: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que interessante, uma mensagem que foi falada no livro de Isaías, e é o capítulo 61 lá do livro de Isaías, capítulo 61, e dizendo aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Tal. Que maravilha! Então, tão tremendo que é a palavra do Senhor se cumprindo, e o movimento pentecostal, que alguns ainda são contrários, é claro que quem não segue é porque não acredita nesse movimento, mas é algo tão maravilhoso e tão tremendo que eu tenho visto pessoas sendo transformadas, mudadas, pessoas mudarem da água para o vinho mesmo, pessoas que davam dor de cabeça para os pais e hoje dão alegria para os pais, adolescentes que já são jovens, até alguns já adultos, que antes desse encontro com Jesus, antes dessa nova vida, antes de tudo isso, as pessoas elas eram diferentes e hoje elas têm mudado, elas têm sido transformadas. E sintetizando a lição, fala assim: um movimento do Espírito Santo. Assim é o movimento pentecostal, fruto da ação soberana de Deus entre nós, sem deixar de ser cristocêntrico, pois é Cristo que batiza o crente com o Espírito Santo, sem relativizar a palavra, pois toda experiência deve ser legitimada pelas Escrituras. Assim é o movimento pentecostal, nascido no alvorecer do século XX da presente era. Então é um movimento que foi a ênfase dada ali por John Wesley, que era o quê? Dava ênfase à experiência. Então tem isso também. Nós vemos que no início do século XX começou um movimento na Europa e em alguns lugares na parte oriental, lá na Noruega, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na parte ocidental, na Rússia, Ucrânia, Polônia, no sul a Espanha, Portugal, Itália, Grécia, e foi tocando em várias pessoas, até que nós vemos o início ali nos Estados Unidos, no qual essa lição vai destacar sobre essa parte lá nos Estados Unidos. E aí nós sabemos também que alcançou o Brasil, e aqui no Brasil que foi algo que realmente teve uma mudança, e que surgiu a Assembleia de Deus, e que é a maior igreja evangélica do mundo, a Assembleia de Deus. Aí a lição até cita alguns milhares de pessoas, que nós vamos ler daqui a pouquinho, da Assembleia de Deus. Então esse movimento pentecostal que surgiu. Tópico 1. O início de tudo nos Estados Unidos, em Topeka, na desabrochar do século XX, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, Estados Unidos. Um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. No seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes Osman creu firmemente e foi batizada com o Espírito Santo. Esse Charles Fox Parham é o início ali de tudo nos Estados Unidos, destaque para o pentecostalismo. Aí depois nós vamos entrar sobre a Rua Azusa, mas iniciou ali.
esse movimento. E essa jovem, Agnes Osman, que acreditou na promessa do derramamento do Espírito Santo, que está em Atos 2, versículo 17, e recebeu o Espírito Santo na vida dela. Ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Aí nós observamos também que a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Só que quando nós falamos em terceira pessoa da Trindade, não é que é um grau menor do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um grau menor. Não, ele foi colocado ali, citado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é Deus da mesma forma, porque Deus é um só. Por isso que daí nós falamos da Trindade. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele tem uma função também de ser consolador. E detalhe do Espírito Santo também, que ele só vai habitar dentro de pessoas que estão limpas. O Senhor, ele purifica as pessoas e nós, como somos templo do Espírito Santo de Deus, passamos a ser morada do Espírito Santo e aí ele vem agir, e aí ele vem usar, e ele vem fazer grandes coisas na vida do crente. Então, o Espírito Santo, na verdade, é a terceira pessoa da Trindade e é aquele que é o Consolador e aquele que age na vida do crente. Então, quando o crente recebe o dom de falar em línguas, ele está sendo revestido. Ele é revestido de poder para ir fazer a obra do Senhor. Um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro sobre o Espírito Santo também, que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter o Espírito Santo na vida dele. Ele já tem o Espírito Santo. Agora, o dom de falar em línguas, a evidência do dom de falar em línguas ou os outros dons que a pessoa recebe através do Espírito Santo, a primeira evidência que a Assembleia de Deus crê, a Assembleia de Deus prega, é o falar em línguas estranhas. Então a pessoa falou, tem o dom de profecia, acredita-se que ela primeiro vai falar em línguas. É essa a ideia, esse é o pensamento da Assembleia de Deus. Bem, o início de tudo que eu li aqui, depois o tópico 1.2, a grande experiência. Charles Parham ensinava sobre o livro de Atos dos Apóstolos, destacando a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva. Ou seja, ele ensinava que Atos dos Apóstolos, que é um livro particularmente que eu gosto muito, ensinava que esta passagem de Atos dos Apóstolos é uma passagem que fala do Espírito Santo de Deus, que fala do agir do Espírito Santo de Deus, tanto que essa passagem de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido também como Atos do Espírito Santo de Deus. Fato que ocorria na vida dessa igreja primitiva aqui. São o Espírito Santo de Deus agindo, então são Atos do Espírito Santo de Deus. Por isso que algumas pessoas chamam o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo de Deus. E aqui ocorria esse agir do Senhor. Ocorria estas maravilhas do Senhor. E aqui Parham, ele pregava a respeito destas maravilhas, não eram só para o tempo dos apóstolos, não era só para os tempos bíblicos, mas é para a atualidade. É algo que hoje tem para nós, é algo que é atual, é algo da atualidade do Senhor mesmo, é disponível para mim, disponível para você, é algo disponível para nós. Então nós lemos aqui, Agnes Osman cria nisso de todo o coração e sua autobiografia revela o seu profundo desejo por esta bênção. Eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Então Parham é considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal. E nós observamos aqui, nesta lição, que quando nós vemos aqui, eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Isso me faz lembrar quando, como nós estamos falando de experiência, isso me faz lembrar
quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu queria algo, eu queria o batismo do Espírito Santo, mas algo tão maior do que qualquer coisa na minha vida. Então alguém um dia me falou assim, ó, você quer o batismo com o Espírito Santo? Então vamos orar para que você venha ser batizado com o Espírito Santo. Só que não é só um querer, eu quero ser batizado. Não, é desejar. É o mais profundo da tua alma para você buscar. E eu lembro que na época eu comecei a buscar e o batismo com o Espírito Santo para falar em línguas e tal. E busquei por um tempo aí. Chegou num tempo que eu tive que passar por umas cirurgias, eu tava lá no hospital, na sala de cirurgia, eu lembro que tava deitado, olhando para as luzes lá aqui no centro cirúrgico, dessa forma, e eu olhando para aquelas luzes lá, e eu esperando, eu achei, eu vou morrer aqui, mas antes eu quero falar em línguas estranhas, antes eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. E fiquei esperando, me deram anestesia geral, eu fiquei esperando, paguei. Não vi nada, acordei no quarto assim, tava vivo, passou um mês, depois disso, consegui atingir aquilo que eu queria. Pela misericórdia do Senhor, fui batizado com o Espírito Santo de Deus, fui batizado. Então, eu glorifiquei a Deus, mas é algo que você precisa, é algo que você, além da gente precisar, esse revestimento é algo que a gente tem que querer. Como diz aqui o comentarista da lição, o presbítero Carlos Alexandre, eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso, que na autobiografia aqui desse pregador. Então, nós olhamos aqui que aí começou esse movimento. Por quê? Eles acreditavam naquilo que estava nas Sagradas Escrituras. Então não é algo como alguém pode dizer que o batismo com o Espírito Santo ou esse movimento pentecostal é algo... Tem gente que diz assim, algo novo. Vale mais a minha igreja que é mais antiga, ou algumas coisas que algumas pessoas acabam falando, coisas sem fundamento, ou coisas sem o discernimento espiritual. Então o movimento pentecostal é um movimento esse movimento é da atualidade, então aquilo que já havia de promessa nas Sagradas Escrituras. No tópico de número 2, o movimento pentecostal na Rua Azusa. Agora a gente entra no William Seymour, que diz aqui, ó, esquisita Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria na Rua Azusa. Da Rua Azusa, o que eu tenho que falar é que milhares e milhares de pessoas começaram a frequentar. Da Rua Azusa, eu tenho para dizer que aonde existia aquele movimento, existiam mudanças de vida, mudanças de caráter, mudanças de pessoas. Aonde estava situado a Rua Azusa, ao derredor, as redondezas, pessoas reconheciam como algo diferente. E pessoas começaram a reconhecer como ali existia a presença de Deus. O que eu entendo aqui é que nós, igreja pentecostais, a nossa igreja, ela precisa ser um ponto de referência aonde ela está situada. A igreja precisa ser um local aonde, ao redor dela, as pessoas saibam que ali há um povo de Deus buscando a presença do Senhor. Então é algo que nós precisamos aí, algumas pessoas precisam rever este conceito de igreja pentecostal, conceito de igreja que busca a Deus, que serve a Deus e que tem a presença do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos na Rua Azusa que, antigo prédio de madeira parcialmente queimado, bancos improvisados, púlpito feito de caixotes, foi o cenáculo moderno, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo para incendiar o mundo. O que eu gostaria de destacar aqui também é que não é só a situação de não ter um púlpito, de não ter bancos bons. A igreja ela pode também ser linda.
ela pode ter os melhores bancos, ela pode ter ar-condicionado, ela pode ter o melhor som, pode ter tudo isso. Só que a diferença que nós vemos que em alguns lugares, quando se busca muito conforto, e não sou contra, não é isso, mas quando se busca muito conforto, esquecem do agir de Deus. E por isso que alguns pregadores até, alguns falam assim, eu preferia pregar, gosto das igrejinhas pequenas e tal, por causa da presença do Espírito Santo. Só que a presença do Espírito Santo está em igrejas grandes também, em catedrais também, mas com detalhe, a liderança não pode, de maneira nenhuma, deixar de buscar a presença do Espírito Santo. Nós podemos adorar ao Senhor assim como nós adoramos na rua, numa igreja pequena, uma igreja gigante, podemos também, a presença do Espírito Santo vai estar lá. Só que nós precisamos buscar esse avivamento. Nós precisamos, nós que estamos dentro do templo, ser avivados, ser transformados, mudados. Aí sim, e não importa o templo que nós estivermos, o agir de Deus vai ser tremendo, vai ser grande, vai ser maravilhoso. Só que aqui demonstra também, olhando por um outro lado, o improviso que eles não tinham ali condições de ter um melhor, assim, esteticamente falando, mas tinham a presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, um coração quebrantado é um coração que recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Qualquer um de nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas é claro que nesse fato nós precisamos acreditar naquilo que está em Atos dos Apóstolos, acreditar no poder do Senhor. No 2.2 fala aqui do William Seymour, um pastor negro, cego de um olho, que tinha sido aluno de Parham, que tinha sido aluno dele. Ele aprendeu e agora o movimento que ocorria ali dentro dessa rua Azusa é algo também muito tremendo, porque brancos e negros cultuavam ali. Era diferente de outros lugares onde os brancos estavam dentro de uma igreja e os negros tinham que ficar fora, nas janelas, nas portas. Não, ali brancos e negros cultuavam ao Senhor. E isso nos ensina também que nós temos que todos unidos buscar ao Senhor. Nos ensina que não há divisão de raças, de cor, de poder aquisitivo, mas todos que estão juntos buscando ao Senhor. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Tem esse salmo também ensinando nós a respeito disso. E ali, nessa rua Azusa, nesse local onde eles adoravam o Senhor, eles estavam focados em buscar o Senhor. Daí diz aqui, os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa. Curas, libertação, conversões e um magnífico batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Era isso que ocorria ali. Era essa presença do Senhor que acontecia naquele local para a glória do Senhor. Então, era muito aquele pensamento que tem lá em Joel, capítulo 2, versículo 23, que fala da chuva serôdia, daquele momento que era o início da glória de Deus, a presença de Deus que o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne. Tópico 3 chega no Brasil agora, o movimento pentecostal no Brasil. A singularidade do movimento pentecostal no Brasil. Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Isael de Araújo, publicado pelo CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história, apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro. Nenhum foi tão impactante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira de Belém, com Daniel Berg e Gunnar Vink. Falando nisso, um abraço pro pessoal de Belém, do Pará. Deus abençoe a vida de vocês aí, e de todo o estado também. Deus abençoe. Ambos de nacionalidade sueca. Tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos, onde foram avivados pela chama pentecostal. Vieram que na promessa do Senhor, nunca tinham vindo para cá, chegaram num lugar
muito quente, que me conta que é muito quente, mas a história conta isso também, mas que fala que é muito quente aí em Belém do Pará. Mas eles chegaram lá, suecos, não falando português, e ali começaram esse trabalho maravilhoso e iniciaram esse trabalho magnífico, lindo, que estamos aqui no Paraná, somos aí da Assembleia de Deus, que nos alcançou. E é claro que o movimento pentecostal, ele não só diz a Assembleia de Deus, eles iniciaram a Assembleia de Deus lá, mas o movimento pentecostal são muitas e muitas igrejas pelo Brasil aí, que são pentecostais e que acreditam em todo o movimento, em toda a presença e glória do Senhor. Só não vou falar o nome de algumas igrejas fora da Assembleia de Deus aqui, porque fica difícil que eu pregue em todas as igrejas, saio em muitos lugares, né, Matheus? Daí vai acabar esquecendo uma igreja pentecostal, mas tem muitas igrejas pentecostais, irmãos, que é tremendo. Continuando aqui, diz assim, ó, o crescimento após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Cecília de Albuquerque, que ali, a irmã Cecília Albuquerque, ela é considerada a primeira que recebeu esse batismo. E aqui a história diz que ela foi batizada em 8 de junho de 1911. Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a igreja Missão da Fé Apostólica, 18 de junho de 1911. Depois se tornaria Assembleia de Deus, 11 de janeiro de 1918. Então, esse movimento pentecostal, como diz o comentarista Carlos aqui, revolucionou o Brasil, tanto do aspecto religioso quanto social. Em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegará a todos os estados do Brasil. Então, e são 13 milhões de crentes nesse movimento pentecostal. Então, é algo que eu preciso dizer para você. Busque ao Senhor, seja avivado, acredite nos sinais, acredite, porque os sinais só seguirão aqueles que creem. Acredita no batismo com o Espírito Santo. Hoje, em nome de Jesus, daqui a pouco estamos indo lá no Adonai, trabalho que eu sou o primeiro, o Manuel é o segundo, tem uma equipe que ajuda nós lá, e vários adolescentes usados por Deus também, que já são obreiros, os adolescentes. Não tenho carteirinha de obreiro porque são novos, mas já estão trabalhando lá. Daqui a pouco nós estaremos indo lá, e creio em nome de Jesus no batismo com o Espírito Santo, cremos no movimento, no agir de Deus, né? De repente a gente vai até gravar hoje, em nome de Jesus, a gente vai gravar um vídeo hoje, depois a gente posta também aí no canal para você assistir. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai estar agindo, operando maravilhas e milagres ali, e nós temos que buscarmos. Nós somos pentecostais, nós temos que acreditar, nós temos que buscar a presença do Senhor. E uma vez perguntava pro pastor nosso, primeiro pastor meu lá, pastor José Israel do Nascimento, até quero mandar um abraço para ele. Ontem ele pregou na nossa igreja e ele me deu um abraço e falou assim, ó, você é meu filho. E me abraçou assim, falou que era o amiguinho dele, assim, você é meu filho. Eu fiquei muito feliz por essas palavras dele. E ele pregou ontem, e um dia eu perguntei para ele, pastor, sobre monte, é legal ir participar no monte, que eu gosto de orar no monte. E ele falou para mim assim, que ele não tinha nada contra o monte, que na verdade nós precisamos entender o quê? Que a nossa vida é assim, ó, tem o fanático e tem o formal. Se eu orar muito, eu me torno fanático, se eu orar muito sem estudar a Bíblia. Se eu estudar muito a Bíblia e não orar, eu me torno formal. Ou seja, nossa vida espiritual tem que ter um equilíbrio. Oração e estudo da palavra. Aí nós vamos estar equilibrados. E no pentecostalismo, que alguns falam mal, alguns acham que exageram, não. Pentecostalismo. Existem pessoas, muitas pessoas do pentecostalismo, que eles estudam a Bíblia e eles oram. São pentecostais, equilibrados. Então nós precisamos manter o equilíbrio e precisamos saber que Deus faz milagres e maravilhas. Contam pra mim, eu tive algumas experiências maravilhosas, eu conto no outro vídeo, mas eu tive algumas experiências maravilhosas, mas eu conto de alguns irmãos de idade que me contavam, que nas igrejas, assim, às vezes estavam na porta da igreja, até me contaram ontem uma da Assembleia de Deus aqui, do bairro Sem Casa, que disse que o irmão chegou na porta e viu uma bola de fogo descendo lá, e os irmãos falaram, ó, isso é lá na igreja da Assembleia de Deus do bairro São Francisco, e foram lá, porque
falaram, ó, tá descendo fogo lá e vamos lá. Era coisas que acontecia assim. Os irmãos oravam, lembra, Mateus, que contaram para nós que as paredes pegavam fogo, desciam como sangue pelas paredes. Os irmãos, vários viam isso. Agora você vai falar para alguém assim, mas existe isso, irmãos? Sobrenatural de Deus. Vamos buscar o sobrenatural de Deus. Vamos estudar a Bíblia, claro. Estamos falando de escola bíblica dominical aqui. Mas busque o sobrenatural de Deus. Busque a presença do Senhor. Tá? Busque. Seja abençoado em nome de Jesus. Quantos minutos foi aí? 30. Eu perguntei aí porque tem que encerrar também. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha tocar. Que o Teu Espírito Santo venha agir. E eu creio, Senhor, creio que pela autoridade do nome de Jesus, pessoas venham ser batizadas com o Teu Espírito Santo agora, Senhor. Pessoas venham ser tocadas. Pessoas venham ser cheias. Pessoas venham ser renovadas, Senhor querido. Eu lhe peço pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor